Fala galera, aqui é o Michael da Despnet e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a questão de interpretação por parte da perícia médica, também para fins de isenção de imposto de renda. Mas antes de qualquer coisa, se você é novo no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a Despnet posta. Gente, olha essa situação aqui do Ricardo Josiel. Meu amigo, eu sofri um acidente de ônibus da empresa, tive que operar os ligamentos e o menisco. Agora eu faço o tratamento de da artrose, né, que foi gerada no joelho. E é irreversível, sou PCD. Aí eu te pergunto, tem direito ou não à isenção de imposto de renda? Pergunta do Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela sua pergunta. O que acontece, gente? Acontece também na isenção de imposto de renda aquelas situações onde, se você passar por uma avaliação de um perito, ele pode ter um entendimento, e se você passar por um outro perito, ele pode ter outro entendimento. Existe sim uma situação mais nebulosa sobre o direito à isenção, a um benefício fiscal. Sempre tem aquela linha que aí tem um médico que entende uma coisa, o outro médico que entende outra coisa, e dependendo de quem você cair, vai valer o entendimento daquele médico para aquela situação específica sua, tá? A mesma coisa acontece aqui. Vamos falar do seguinte, por exemplo, eu fraturei o rádio IA1. Graças a Deus, eu não precisei nem fazer fisioterapia, fiz alguns alongamentos, mas, de fato, nunca mais foi a mesma coisa o meu braço. Meu antebraço aqui nunca mais foi a mesma coisa. E o que acontece? Quando eu dirijo normal não tem problema, mas quando eu dirijo muitos quilômetros, começa a doer a musculatura aqui. Às vezes dá até uma travada, assim, sabe? Uma travada, assim, de você sentir que ele não responde, entendeu? O músculo aqui, os tendões, acabam não respondendo. Mas isso acontece depois de muitos quilômetros, tá? Tem perito que pode entender o seguinte, cara, isso daí é um perigo. Isso é um perigo. Você não pode dirigir um veículo de direção normal. Porque imagine, muitos quilômetros estavam aqui na estrada, e se você tivesse, sabe aquela troca de segurar, as duas mãos tem que ficar no volante, né? Mas aí você, sei lá, você mexeu o braço e tirou por um momento a mão no volante, isso acontece numa curva no teu braço aqui. Sei lá, pode acontecer, eu estou só especulando, você não pode tirar a mão do volante em nenhuma situação. Se você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Quem tem problema vai ter que usar a mão no volante, vai ter que usar a direção hidráulica, assim sucessivamente. Mas tem peritos de Detran que entendem que, pô, isso aí, olha, essa lesão, isso aqui pode colocar em risco a sua vida numa estrada, numa curva, depois desses quilômetros, e a vida de terceiros, pessoas que você está carregando ou pessoas que você pode acabar atropelando ao perder a direção. São, digamos assim, peritos com uma visão assim muito mais restritiva, entendeu? Eles não estão pensando a fim de benefício fiscal. Eles estão pensando em impor limites ali e obrigações para que você dirija com segurança. Tem peritos que não, que pensam que, pô, você tá louco, isso é um absurdo, cara. Que isso, uma dorzinha no antebraço obrigar a pessoa a ter uma direção hidráulica? De jeito nenhum. Para você ter uma direção hidráulica, você não tem que ter nem braço. Tem gente que pensa dessa maneira. Tem médico que é mais radical pro outro lado, né? Uma polarização, né? Digamos assim, né? Usando o momento político que a gente vive, de ideias, tá? A mesma coisa acontece na isenção de imposto de renda, dependendo do perito que você pegar e dependendo da deficiência da sua situação, condição de saúde que você tem. Vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo dele aqui de artrose no joelho, bem, é aquela coisa, artrose não tem no direito a comprar carro PCD e nem no direito à isenção de imposto de renda. Não está escrito lá artrose, não tem. Não tem isso. Porém, artrose no joelho, irreversível, né, como está escrito aqui, pode dar direito à pessoa comprar o carro com isenção se ela gerar uma situação onde a pessoa, por causa dela, houve uma geração de redução de mobilidade do membro. O membro está limitado, ele tem uma redução de mobilidade considerável, importante, e com isso alguns médicos vão considerar, peritos, que aquilo é uma monoparesia de membro inferior aqui, do lado da perna que está com um problema que ele não falou qual que é. Entendeu? Por exemplo, direito, monoparesia de membro inferior direito. Isso dá direito à isenção para comprar o carro, tá bom?
Já no imposto de renda, existe também uma situação aqui que dá direito como deficiente físico. E a situação é o seguinte: Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no artigo 6º, inciso 14, paralisia irreversível e incapacitante. Agora é o seguinte, que tipo de paralisia irreversível? Qual é o grau dessa paralisia irreversível? Incapacitante para quê? Para o trabalho, né? Lembrando, uma pessoa nesse caso aqui que tem que ser aposentada, ou pensionista, ou reformada. E aí é que está a questão, né? O perito ele vai avaliar. Para mim, isso daqui é uma situação que é uma paralisia irreversível de grau tal, ou seja, que só pode ser considerado a nível de monoparesia, e é incapacitante. Então eu reconheço aqui que você se enquadra no direito à isenção. Você tá entendendo? É o caso aqui do Ricardo, tá bom? Eu não sei, eu não tenho detalhes, eu não sou médico, entendeu? Eu sou uma pessoa que tem uma visão técnica do processo isencional. E também tenho experiência em resultados e em avaliações de diversos clientes, entendeu? E clientes dos meus parceiros. Então eu posso dizer para você que existe uma possibilidade, mas é bem menor do que o normal. Só para você ter uma ideia, eu conheci uma pessoa, né, que ela tinha amputação do dedão do pé, né? E o dedão do pé ele é um dedo importante, né, para o equilíbrio ali do pé. E ele conseguiu sim a isenção de imposto de renda, mas porque ele já tinha tido um infarto e foi colocado stent, né? Então, por causa da amputação que tem a ver com o diabetes, ele não teve direito à isenção. Lembrando, o diabetes também não está na legislação. Então não teve como enquadrar numa situação como essa, né? De uma redução de mobilidade devido a uma amputação, né? E assim sucessivamente. Mas por causa de uma outra situação que está na letra da lei, que seria a cardiopatia grave. Beleza, pessoal? Então isso aí é apenas uma coisa explicativa. Vai ter situação que você pode estar enquadrado numa situação como essa, ter direito segundo a visão de um perito e não ter direito segundo a visão do outro. Então você tem que ficar ligado, porque se você acredita que tem o direito e não passou numa perícia, você não pode desistir. Você pode passar por um outro perito ou ainda buscar uma perícia judicial, para que aí sim se você acha que você tem direito, vá ler o seu direito, né? Aí se você não passar em nenhuma delas, aí obviamente são várias pessoas que disseram que você não tem direito, então você não tem direito. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Se você curte esse trabalho, deixa um curtir, compartilha, deixa teu comentário. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se já, é de graça. Vou ficando por aqui, meu muito obrigado pela audiência e vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!